que é que eu tiro ali bastante dessa música do Caetano? Não é 13 de maio que o Caetano canta. Eu fiz um dos meus TCCs foi em tributação versus racismo, né? Correlacionado com toda essa necessidade de nós entendermos que nós temos uma tributação hoje que quem mais paga é quem menos tem. Mas, se a gente for analisar, o simples assinar de um papel não mudou em nada a realidade. Nós tínhamos pessoas que até então eram proibidas de estudar, proibidas de comprarem terras, proibidas de criar os seus próprios filhos. Existia uma total condição de proibição e de não incentivo a qualquer tipo de coisa, até porque eram mercadorias, né? Nós tínhamos pessoas mercadorias, sem casa, sem estudo, sem perspectiva de nada. Assinar um papel e dizer que elas estão livres para onde? Para o quê? Não existia um plano B, não existia um projeto de reparação, não existia um acolhimento, não existia nada, mesmo nós temos sendo o último país a se desvincular do nome escravocrata, não existia nada. Então nós temos uma quantidade enorme de homens e mulheres livres que só sabiam fazer o que faziam na casa dos seus senhores. Outra coisa é que nós não tínhamos a capacidade de fazer uma fiscalização, sobretudo naquelas fazendas mais afastadas. Então as pessoas estavam livres e iam viver onde? Ia comer do quê? Elas continuavam nas fazendas de cacau, elas continuavam nas fazendas de cafés. Quando velhas, que plano de aposentadoria tinha para aquelas pessoas? Que plano de estudo tinha para aquelas crianças? Existem leis no Brasil, e se a gente faz um resgate legislativo, que proibia que elas estudassem. E ainda que essas leis não existissem, até hoje nós vemos a quantidade de abuso que algumas crianças, principalmente as crianças negras mais retintas, sofrem dentro do período escolar a ponto de não quererem estudar mais. A gente só modernizou o processo de escravização, porque as pessoas que estavam escravizadas dentro do regime escravocrata foram para onde? Foram para o que hoje nós chamamos de favelas e guetos, sem condições de saneamento básico, sem condições de tratamento de água e esgoto de uma forma geral, sem luz encanada. São casas que não têm nenhum tipo de projeto arquitetônico, que estão em morros e encostas, que nas chuvas mais violentas de todos os anos isso se repete. Nós conseguimos continuar nesse mesmo Brasil que pessoas morrem soterradas. Essas pessoas são pessoas pobres, essas pessoas ganham de um salário mínimo a menos de um salário mínimo. São pessoas que a muito custo conseguem ingressar em uma faculdade. Se a gente for analisar ingresso e egresso, a gente vai perceber que existe também uma lacuna grande, porque são as mesmas pessoas que precisam sustentar suas famílias, que tem ali uma maior quantidade de morte na infância, maior quantidade de morte no parto, maior quantidade de prisão. Porque a lei da vadiagem, ela continuou prendendo naquela época, e hoje a gente nem tem lei da vadiagem, hoje tem a lei de é preto, prende ou mata. São 80 tiros numa família de advertência. Essa família era o quê? Quem são as pessoas que hoje estão nos piores índices do nosso país? São pessoas negras, que eram o quê? Pessoas escravizadas naquela época. Então a gente tem um processo ali só de modernização. Não sei nem se eu poderia falar isso tudo, mas enfim. Nós temos só um processo de modernização de uma estrutura muito bem pensada para acabar com negros, como já dizia o Abdias do Nascimento em uma das suas obras. Então, quando a gente casa com assédio no trabalho, que é o assunto-alvo do tema, a gente tem isso. Pessoas brancas detentoras dos meios de produção, pessoas negras ou alienadas das suas condições, ou sem capacidade de acessarem os devidos conhecimentos, precisando daquele emprego para sobrevivência, porque perspectiva ainda, mesmo com as nossas políticas de cota, com as nossas políticas de reparação histórica, que são as políticas sociais, da forma da minha leitura, ainda refém de pessoas brancas que eram donas dos monopólios de trabalho, que eram os donos das fazendas, que eram as donas dos cafezais e que hoje são as donas das empresas. A gente ainda tem isso desenhado dentro da estrutura do Brasil.
E aí essas pessoas ficam o quê? Passando ainda por humilhações, gritos, insultos, assédios de todas as formas para manter aquele emprego, com medo de, se demitidas, o outro empregador não as empregue porque elas foram contra os antigos empregadores. O futuro sempre está ali acusando elas de estarem sendo erradas nas suas posições porque estão enfrentando um mal, que é um mal enraizado na nossa estrutura. A gente não se desvencilhou ainda. 13 de maio é um momento que a gente precisa, sim, entender a importância dos movimentos sociais, a importância das revoluções, quer sejam as revoltas da Bahia, as revoltas em vários outros estados, empurrando para esse processo acontecer, entender que não foi uma virtude, nem algo que se deva a muitos louros, porque foi uma pressão, sobretudo mercadológica. Entretanto, compreender que nós estamos ainda dentro de uma estrutura modernizada de escravidão.